Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o modelo do discipulado apostólico, e aí eu preciso muito da sua atenção, preciso muito. Você lembra que nós vimos também na semana passada que nós vamos andar juntos, já que é um a um, vai ser um conectado no outro, não é? Tivemos um ato profético no final, onde tivemos aqui de braços dados, que é assim que nós vamos andar, porque se você tem ali um de braço dado com o outro, ninguém cai, se um estiver caindo, o outro sustenta. É assim que nós queremos andar, é assim que nós entendemos que é a igreja de Cristo. Então nós já vamos começar a exercer isso hoje. Você já vai começar a cuidar do irmão que está aí do seu lado, para não deixar de dormir, tá bom? Então a gente está acostumado a ter um movimento, então hoje você vai aprender mais sobre o modelo de discipulado apostólico. Então cuide do irmão que está do seu lado. Então nós vamos colocar um versículo bíblico hoje. É melhor serem dois do que um, porque se um estiver dormindo, o outro acorda. Então já temos aí um versículo bíblico para hoje. Então cuide aí do irmão que está do seu lado, não deixe ele dormir não, tá bom? Então vamos lá. Então, queridos, na visão do modelo de discipulado apostólico, não somente é possível a igreja local ganhar multidões para Jesus, mas também cuidar bem de cada cristão. O que Deus falou muito ao nosso coração é que nós não estávamos conseguindo cuidar, porque ganhar, nós estávamos ganhando. Nós levávamos 80, 90 pessoas para o encontro. Nós nunca fizemos um encontro com menos de 50 pessoas novas. Só que quando nós olhávamos para a escola de maturidade, nós não estávamos conseguindo cuidar bem desses cristãos. E aí, o modelo de discipulado apostólico, ele traz essa questão do discipulado 1 a 1, que é fechar a porta dos fundos da igreja. Senão a igreja vira um ônibus, um transporte público, onde as pessoas entram pela porta da frente e descem pela porta do fundo, ninguém para. Então, num segundo momento, nós vamos em busca daquelas pessoas que já passaram por aqui e não estão mais, talvez pela nossa incompetência de cuidar bem dessas pessoas. Nós vamos atrás. Mas primeiro nós precisamos arrumar a casa. Primeiro nós vamos, passo a passo, nós vamos organizar todas as células. Estamos pegando, por exemplo, nós tínhamos adolescentes em célula de adultos, tínhamos jovens em célula de pessoas casadas. Então nós estamos fazendo todo esse processo de organização, onde vão estar em células dentro da sua faixa etária, dentro do seu perfil. Depois nós vamos conectar na célula, todo mundo 1 a 1, todo mundo vai estar cuidando de alguém. Depois disso, nós vamos pegar aquelas pessoas que estão na igreja e não estão em nenhuma célula, vamos conectar alguém a alguma célula. Depois nós vamos em busca daqueles que um dia estiveram aqui conosco, nós vamos pegar a relação da escola de maturidade, daqueles que foram para o encontro, voltaram e hoje não estão conosco, nós vamos atrás. E depois nós vamos atrás daqueles que estão lá perdidos, que nunca passaram por aqui. Esse é o processo que nós vamos vivenciar. Então, no modelo do discipulado apostólico, também é possível ganhar multidões, também é possível ganhar as pessoas, mas mais do que isso, é possível cuidar bem dessas pessoas, porque esse modelo ele prioriza o discipulado 1 a 1. Eu tenho certeza que se nós já estivéssemos trabalhando nesse modelo, nós teríamos perdido um número bem menor de pessoas do que o que nós perdemos. Porque quando você tem uma célula com 20, com 25 pessoas, é humanamente impossível o líder dar a atenção que o novo convertido precisa. E a Bíblia diz que quando nós nos convertemos é um novo nascimento. Se você pegar um recém-nascido e deixar ele sozinho, ele vai morrer. Ele vai morrer porque ele não tem quem o alimente. E se ele não for alimentado, ele vai morrer. Da mesma maneira, quando há conversão, se não houver quem alimente espiritualmente, quem esteja ali no dia a dia, colocando a comida na boca mesmo, no dia a dia, muitas pessoas acabam morrendo espiritualmente e ficando pelo meio do caminho. Então esse modelo ele prioriza o cuidado 1 a 1, discipulado 1 a 1, mas também aproveita as vantagens dos outros modelos, como eu digo, que é o que nós já vimos trabalhando. Jesus, sendo o primeiro apóstolo, ele demonstrou o que era um discipulado, como que funcionava um discipulado. E aí ele apresenta o discipulado como um conjunto de vários fatores. Primeiro, convivência. Discipulado não é só você sentar e ensinar uma lição para uma pessoa e dar um estudo bíblico, não.
A palavra discipulado quer dizer discípulo ao lado. Então, a primeira coisa de um discipulado é a convivência. E se você tem um número grande de pessoas sobre a sua liderança, para você cuidar, você não vai conseguir conviver com 15 pessoas da maneira que se deve conviver para que o discipulado aconteça. Você não vai conseguir, porque você trabalha, você estuda, você tem a sua família. Então você não tem o tempo todo disponível para estar convivendo 1 a 1 com essas pessoas. Então, discipulado é convivência, é investir 1 a 1, é investir num grupo de discipulado, mas que você trate questões 1 a 1, e algumas questões você até trabalha em grupo. Mas o discipulado 1 a 1, ele nunca pode ser substituído pelo discipulado em grupo. O discipulado em grupo ele pode até acontecer, mas ele não pode substituir o discipulado 1. Sabe por quê? Porque no discipulado 1 a 1 é que gera crescimento, como nós vimos na semana passada. No discipulado 1 é que eu posso sentar com manuais e tratar questões individuais, pessoais dele, que eu não posso tratar em público. E quando essas questões são abordadas diretamente, isso nos leva ao crescimento, isso nos leva à mudança. Então, o discipulado, além da convivência, além de você ter aquela comunhão, a questão do orar juntos, de congregar juntos, de estar junto, tudo, na verdade, tudo que você for falar de discipulado, gira em torno da convivência. Discipulado é convivência. Diz que Jesus chamou os 12 para andar com ele, e a gente vê como que Jesus os discipulava. Tinha momento que Jesus sentava sozinho com um, né? Tinha momento que ele sentava com todos, ele dizia, peraí, tinha momento que ele botava 2, 3 no barco, levava para o meio do mar, e ali ele começava a conversar e a ensinar. Então esse é o discipulado, o modelo do discipulado que o modelo de discipulado apostólico aborda. Então depois nós temos os apóstolos e líderes da igreja primitiva, seguindo esse modelo. Mas se você observar, em nenhum momento da Bíblia, em nenhum local das Escrituras, registra que os discípulos de Jesus, todos eles tinham 12 discípulos. Em nenhum momento. Se você quer trabalhar com uma visão, como tem o modelo do G12 e do M12, são 2 modelos diferentes que trabalham no grupo de 12, não tem problema nenhum. Como tem também o modelo do G5, que é do Paul Yong-Chu na Coreia, que é uma igreja que tem 7 milhões de pessoas. Tem o modelo de grupos de 7 também, que é desenvolvido, acho que pelo David Cronenfield, que também é um dos grandes líderes, eu não sei, mas tem um modelo que trabalha com grupo de 7. Mas você não encontra na Bíblia dizendo que não, que tem que ser 12. Jesus ele tinha 12. Mas quando você olha os discípulos reproduzindo, você não vê que os discípulos deles tinham 12. Nós vamos ver um pouco mais na frente na Bíblia que alguns discipularam 3, outros discipularam 5. A verdade é que todo mundo discipulou. Então, não dá para você ter um número exato, porque as pessoas têm realidades diferentes. Se eu posso cuidar de 10, eu vou cuidar de 10. Se eu posso cuidar de 5, eu vou cuidar de 5. Se eu não posso cuidar de nenhuma, eu tenho que abandonar Cristo. Porque ele disse, vai e faça discípulos. E você me dizer que você, pastor, não tem tempo para cuidar nem de um, aí você está fora do propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito de Deus para a sua vida é esse. A comissão, a grande missão que Jesus deu para a igreja foi essa. Ele disse, agora vocês vão e façam discípulos, ensinando aquilo que eu lhe ensinei. Então o propósito de Deus é que você ensine para outras pessoas aquilo que você aprende. Agora o número de pessoas para quem você vai ensinar, aí é que vem a flexibilidade. Quando nós olhamos para Barnabé, nós temos uma palavra, uma ministração sobre Barnabé, que nós vamos ministrar mais na frente. Mas quando nós olhamos para a história de Barnabé, por exemplo, Barnabé foi atrás de Saulo, que depois se tornou Paulo. Saulo foi enviado de volta para a sua cidade. E aí Barnabé foi atrás de Saulo, levou ele para Antioquia, onde ele tinha assumido a liderança de uma igreja. E Barnabé então investe o tempo na vida de Saulo. Você já pensou se Barnabé não tivesse investido a vida dele para discipular Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo? Você já pensou?
o prejuízo que teria sido para nós, para o Evangelho, porque Paulo escreveu a maioria das cartas que estão na Bíblia, que foram escritas por Paulo. Então, Paulo investiu muito tempo dele em Silas, Timóteo e Lucas, por exemplo. E a história diz que Pedro investiu muito em João Marcos e assim por diante. Esse é o modelo do discipulado apostólico. E nós encontramos, né, algumas referências sobre isso lá em Mateus 28, né, onde Jesus nos dá a grande comissão, que é o id, né, da igreja. E encontramos lá em 2 Timóteo também, falando dessa nossa responsabilidade de discipularmos uns aos outros, de cuidarmos, de ensinarmos uns aos outros aquilo que nós aprendemos de Deus. Então esse é o modelo do discipulado apostólico. Essa visão ela abrange diversos fatores que são desenvolvidos na igreja local, mas sem dúvida o fator central desse modelo é o discipulado na UNA. E nós vamos ver hoje, até em algumas figuras, como que isso funciona, para que fique muito claro para você saber dentro de que visão, de que processo você está inserido, né? A importância disso na sua vida, a importância disso no seu crescimento espiritual, a importância disso no crescimento do reino e a importância disso, né, no alcance e na conquista de outras pessoas. Esse modelo, porém, ele fala de uma visão geral de como nós cremos que a igreja local ela deve funcionar. Não, como eu falei anteriormente, o centro é o discipulado 1 a 1, mas o discipulado 1 a 1 ele é parte de todo o processo, de toda uma visão na qual a igreja está inserida. O que Jesus disse lá em Mateus 6,33? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso que Jesus falou? Que a nossa prioridade deveria ser, né, o reino de Deus. Então Deus, o desejo dele é de implantar o reino dele aqui na terra, e ele tem deixado isso muito claro nas Escrituras, a visão dele para nós. Quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós oramos, venha o teu reino. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o desejo de Deus é implantar o reino dele aqui na terra. Esse é o desejo dele. E como que Deus pode implantar o reino dele aqui na terra? Através de quem? Deus pode implantar e deseja implantar o reino dele aqui na terra. As únicas pessoas que podem implantar o reino de Deus na terra é a igreja do Senhor. É a igreja de Deus. O reino de Deus vai ser implantado na terra quando aqueles que buscam em primeiro lugar o seu reino começarem a viver o reino dele aqui na terra. O desejo de Deus é de que nós priorizemos o reino dele. O reino de Deus vai ser implantado aqui na terra quando nós, que fazemos parte desse reino, quando nós, que temos o reino dele dentro de nós, começarmos a ter o reino de Deus como prioridade na nossa vida. E aí, lá em Gênesis, Deus havia dito lá para Adão e Eva, Deus disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Ali já estava sendo expresso o desejo de Deus de estabelecer o reino dele sobre a terra. Por quê? Adão e Eva, e quando Deus diz isso para Adão e Eva, eles ainda não haviam caído. Adão e Eva representavam o quê? A glória de Deus. Eles eram a imagem e semelhança de Deus. Não foi assim que eles foram criados? Então Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus chega e diz: agora vocês sejam fecundos, multipliquem e encham a terra. Por quê? Se eles multiplicam pessoas conforme a imagem e semelhança de Deus, a terra vai estar cheia de pessoas, a imagem e semelhança de Deus. A terra seria cheia da glória de Deus. Só que Adão e Eva caíram. E a partir daí, quando Deus coloca em prática o plano de salvação, que Ele envia Cristo para morrer na cruz, para que em Cristo nós possamos nos tornar novas criaturas, nós possamos voltar novamente a termos a imagem e semelhança de Deus em Cristo.
Cristo, para, através de Cristo, nós podemos ter restaurado em nós a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que nós temos a imagem e semelhança de Deus restaurada em nós damos continuidade no propósito dele, de multiplicar e encher a terra da sua glória, da sua presença. Então o propósito de Deus, ele continua, à medida que a gente obedece, que a ordem de crescer e multiplicar, toda a terra vai ficar cheia da glória de Deus, como a Bíblia diz, assim como as águas cobrem o mar. Então o desejo de Deus é de que a terra esteja cheia da sua glória, de que o seu reino seja estabelecido na terra. E só pode fazer isso só vai acontecer quando nós, que somos a imagem e semelhança de Deus em Cristo, começarmos a multiplicar e encher a terra, e estabelecer então o reino de Deus sobre a terra. O plano original de Deus nunca mudou. Mesmo que o homem natural, como eu falei, por causa do pecado, não reflita essa glória de Deus, mas aquelas pessoas que já nasceram de novo, nós que experimentamos o novo nascimento, nós que experimentamos o milagre da conversão, nós estamos cheios, nós refletimos a glória de Deus. E Deus diz: eu quero o meu reino implantado sobre a terra. Isso vai acontecer quando? Quando os meus filhos colocarem o meu reino em primeiro lugar. Quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando eles crescerem e se multiplicarem, até que toda a terra esteja cheia da minha glória. Você entende isso, filho? A única maneira do reino de Deus ser estabelecido sobre a terra é se o povo dele crescer e multiplicar. A única maneira da glória de Deus encher a terra é se nós, que temos Cristo, que tivemos restaurado em nós a imagem e semelhança de Deus, multiplicarmos essa imagem e semelhança de Deus, na vida de outras pessoas. Olhe para o seu irmão aí, cuide do seu irmão, deixa ele dormir. Ele não está viajando, você não está vigiando aí. Cuide do seu irmão. Se ele disser que está orando, você sabe a história do soldado, não sabe? A história do soldado no exército estava lá, escorado no muro, com a arma do lado, e estava mirando. O sargento veio devagarinho, chegou lá e disse: vou pegar esse cara na missa. Está dormindo o soldado. Do jeito que ele estava, ele ficou, Ele disse: sargento, eu estava refletindo aqui, olhando se a centopeia fosse militar, quantos pares de coturno ela ia usar. Ele estava apenas meditando ali, refletindo, olhando para a centopeia que estava passando embaixo. Então, não deixe o irmão do seu lado aí dormir, não. Vigie, coloque o braço aqui do lado dele, é porque você dá uma cotovelada santa e receba em nome de Jesus. Aí ele vai despertar. Amém? Então vamos lá. Então, mas qual é o contexto em que nós devemos buscar então o reino de Deus? Como que esse reino vai ser estabelecido sobre a terra? Tudo bem, eu entendi que quando Deus restaura a imagem e semelhança dele em mim, ele deseja que essa imagem e semelhança se multiplique em outras pessoas para que o reino dele seja estabelecido. Então, como que isso na prática, em que contexto nós devemos buscar o reino de Deus? Como que nós podemos fazer isso? Jesus disse em Mateus 16, versículo 18, ele disse assim: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Em Mateus 12:30, ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus disse que ele vai edificar a igreja. Então ele está dizendo: quem não estiver comigo está contra mim. Em outro momento ele diz isso, quem não é por mim, quem não é comigo é contra mim. Então quem não ajuda, espalha. Então o projeto de Deus de estabelecer o seu reino sobre a terra é através da igreja de Cristo. É através da igreja de Cristo. A maior heresia que existe, a maior mentira do diabo é aquela história de dizer assim: eu não preciso da igreja para servir a Deus, para andar com Deus. Me mostre uma pessoa que anda com Deus, que tem uma vida com Deus, de intimidade, de comunhão com Deus fora da igreja, a parte da igreja.
Jesus ele deixou bem claro. Em vários momentos do Novo Testamento nós encontramos Jesus falando da sua igreja, da importância. Há momentos em que ele fala da igreja como povo de Deus espalhado na terra, mas tem momentos que ele fala da igreja. E quantas igrejas foram abertas pelos apóstolos? Igreja em Roma, igreja em Corinto, igreja em Tessalônica. Então todas essas cartas que tem na Bíblia são cartas que Paulo escreveu para igrejas que estavam estabelecidas nessas cidades. Então o projeto de Deus para estabelecer o seu reino sobre a terra é através da igreja, com todos os defeitos, com todas as falhas, com todos os escândalos, com todos os problemas que a igreja enfrenta hoje, ainda é o melhor lugar de se viver essa vida sobre a terra. Com todos os irmãos que falam da vida dos outros na igreja, com todos os irmãos que compram no parque, ainda está no meio da igreja, com todos os irmãos que têm todos os tipos de problemas, a igreja ainda é o melhor lugar para se viver, para se trilhar essa caminhada sobre a terra. A igreja ainda é o melhor lugar. Então, queridos, o projeto de Deus de estabelecer o reino dele sobre a terra é através da igreja. O reino de Deus aqui na terra, ele se manifesta e ele é centralizado na igreja do Senhor Jesus. Amém? É impossível você viver o que Deus tem para você fora da igreja. Agora, qual igreja, onde, aí você pode optar, você pode escolher. Eu sempre digo que Deus tem uma igreja para cada um de nós. Você vai numa igreja, de repente você não gosta, mas você vai numa outra, você se identifica. Você vai numa igreja, se você não confia nas pessoas que estão à frente da igreja, procure outra igreja. Da mesma maneira que existem juízes, advogados, promotores, médicos, em todas as profissões existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias, existem pastores sérios e pastores que não são sérios, você que vai escolher. Você não é obrigado a ficar numa igreja se você acha que a coisa ali não é levada, não é administrada de maneira séria. Mas você não pode ficar fora da igreja. Tem gente que usa desculpa, né? Porque na igreja o pastor procura outro, filho. Eu me afastei da igreja por causa do... Tudo bem, se o problema é a igreja, vai para outra. Quem sai da igreja falando que sabe, se afastou que o problema era a igreja e vai para o mundo, o problema não era a igreja, o problema era ele, estava doido para ir para o mundo, aí fica arrumando desculpa dentro da igreja. Porque se o problema fosse a igreja, o que ele fazia? Ele saía da igreja e ia para outra. Se você vai para um monte de lugar e nem para a igreja presta, talvez o problema esteja em você, né? É melhor você rever seus conceitos. Mas a verdade é que você não pode ficar fora da igreja. Se você fica fora da igreja, você fica fora do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, e a Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É lógico que nós estamos falando, não é? Jesus vai voltar, pastor, ele vai levar essa tenda. Não, ele vai levar as pessoas que se reúnem, as pessoas que congregam, as pessoas que estão juntos, adorando a Ele, servindo a Ele sobre a terra. Então, o reino de Deus na terra, ele se manifesta, ele é centralizado na igreja de Cristo. A igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. E aí você tem que se olhar para essa imagem. Geralmente a gente colocava aqui igreja universal. Só que hoje não dá mais para colocar, porque igreja universal hoje é uma denominação. Mas quando nós falamos que o projeto de estabelecer o reino dele sobre a terra está centrado na igreja de Cristo, nós estamos falando sobre todos os cristãos que estão sobre a face da terra, sobre a igreja do Senhor Jesus. Não estamos falando especificamente de uma igreja local ainda. Então o projeto de Deus ele começa através da sua igreja universal. Universal no sentido da sua igreja no mundo, ao redor do mundo, todos os cristãos do mundo. Então a igreja do Senhor Jesus, todos os cristãos do mundo são, eles que são o coração do reino de Deus. Ali está estabelecido o coração do reino de Deus. Aí nós passamos então para a igreja local. Como que eu posso saber então que verdadeiramente eu estou buscando o reino de Deus? Eu só posso saber se eu verdadeiramente estou buscando o reino de Deus, eu estou servindo o reino de Deus, se eu estiver trabalhando na edificação dessa igreja mundial, dessa igreja universal, dessa igreja de Cristo. Mas como que eu posso trabalhar na prática para o reino de Deus? Como essa igreja mundial, que não dá nem para falar também, porque tem outra denominação com esse nome,
Aí fica complicado. Você fala igreja mundial, tem um. Você fala universal, tem outro. Né? Vamos chamar de igreja do Senhor Jesus, né? Que é a igreja dele sobre a face da terra. Então, como que essa igreja do Senhor Jesus é edificada? Como que ela é edificada? Através da igreja local. O que forma a igreja de Cristo sobre a terra? Não são as igrejas locais do mundo inteiro? Não é isso? O que monta, o que forma, né, a igreja de Cristo Jesus na terra? São as igrejas locais, espalhadas no mundo inteiro. Então, a igreja de Cristo na terra é edificada através da igreja local. Se eu não estiver edificando a igreja local, eu não estou edificando, né, como eu deveria, a igreja de Cristo sobre a terra. Eu preciso servir em algum lugar. Você concorda comigo? Eu faço parte da igreja de Cristo na terra, tá? Mas onde que você está vinculado? Não, está no ar, está boiando. Como que você vai servir? Como que você vai exercer seu ministério? Como que você vai exercer o seu chamado? Então, a maneira que eu tenho de edificar a igreja de Cristo na terra é através da minha edificação da igreja local. A Bíblia ela fala muito mais acerca da igreja local do que da igreja total de Cristo. Não é verdade? Sempre na Bíblia você vai ver Deus falando acerca de uma igreja local. Nós vemos lá as cartas, lá no Apocalipse, nas 7 igrejas. Nós temos as cartas que Paulo escreveu tratando com igrejas locais. Nós vemos ali por quê? Porque quando eu edifico a igreja local, quando eu edifico o corpo de Cristo local, eu estou edificando o corpo todo. Porque o corpo todo é formado das igrejas locais. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender que existe uma igreja espalhada no mundo inteiro, que é a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo, que ele vai voltar para buscar, ela é formada por igrejas locais. E quando eu edifico a minha igreja local, eu estou edificando essa igreja, né, que faz parte do reino de Deus. Quando nós estamos trabalhando para Deus, e como eu falei anteriormente, Deus diz, ou nós estamos com Deus ou trabalhamos contra Deus. Ou nós estamos promovendo o reino de Deus, ou nós estamos promovendo o reino das trevas. Só o fato de eu não promover o reino de Deus, eu já estou promovendo o reino das trevas. Você concorda comigo? Tem um ditado que diz que para que o mal prevaleça, basta que o bem se ausente. Não é isso? Então, se eu não estou promovendo o reino de Deus, eu já estou trabalhando contra Deus. A minha omissão, e você sabe que a Bíblia fala de pecados por ações e por omissões. Nós pecamos por ação e pecamos por omissão. Então, quando nós deixamos de promover o reino de Deus, nós já estamos trabalhando contra Deus. Talvez muitos não saibam disso, ou talvez nunca tenham pensado nisso, né? Mas quem não está na visão da igreja local, ajudando a igreja local a crescer, a multiplicar em quantidade e qualidade, está na realidade trabalhando contra Deus. Quem não está inserido num projeto de igreja local, ele está trabalhando contra Deus. É tanto que você vê, por exemplo, o pastor Daniel. A primeira coisa que ele fala para todos os jocuneiros, todos eles têm que estar vinculados a alguma igreja local. Seja com uma igreja, seja com uma agência missionária. Porque eles sabem que é ali que o projeto de Deus é executado. Então, queridos, se nós não estamos inseridos na edificação da igreja local, se nós não estamos ajudando a minha igreja local a crescer, a ser edificada, a multiplicar, quando eu digo a crescer, não só em qualidade, em quantidade, mas em qualidade. Porque aqui nós temos inúmeros dons e talentos que Deus deu para edificar o corpo. Quando nós nos omitimos de usar aquilo que Deus nos deu, nós estamos pecando. Você tem habilidades que Deus te entregou, são dons para ser usado para edificar a igreja dele, onde você congrega. O próprio corpo, a Bíblia diz que o próprio corpo edifica a si mesmo. Não é só o pastor que tem que edificar, não, o próprio corpo se edifica. Um tem o dom da palavra, outro tem o dom de cura, outro tem o dom
Tem o dom da preguiça. Então você pode, deve, você é chamado para isso, para edificar a igreja local. Que quando você edifica a igreja local, você está edificando a igreja de Cristo toda sobre a terra. Então, Deus coloca a máxima importância na igreja local. Por quê? Porque a igreja local é o coração da igreja de Cristo sobre a terra. Então nós vimos que o coração do reino de Deus é o quê? A igreja de Cristo sobre a terra, né? O coração dessa igreja de Cristo sobre a terra é o quê? É a igreja local. E aí nós vamos ver nessa próxima figura, nós vimos que a igreja local é o coração da igreja de Jesus na terra. Então nós estamos falando do processo, do projeto de Deus, de estabelecer o seu reino sobre a terra. O centro do reino de Deus é a igreja de Cristo toda sobre a terra. O centro da igreja de Cristo sobre a terra é a igreja local. E qual que é o centro então dessa igreja local? O apóstolo João lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 e 11, né, quando ele ouve a voz do Senhor atrás dele, quando ele vai ter a visão lá na ilha de Patmos, né? E quando ele vira para ver o Senhor, primeiramente a Bíblia diz que ele viu o quê? 7 candeeiros de ouro. Nós vimos isso na quarta-feira, estamos tendo o estudo do livro de Apocalipse. E só depois que ele vê Jesus e os 7 candeeiros de ouro, a Bíblia diz que eram o quê? As 7 igrejas que representavam a totalidade da igreja de Cristo sobre a terra. O número 7 é visto como um número que representa a totalidade de Deus, né? Então, ele olha, antes dele ver Jesus, ele vê os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E ali, simbolicamente, mostra o quê? Que para nós termos a plena revelação de Cristo, nós temos que ter também a revelação da igreja local. Só no contexto da igreja local, nós vamos ter a plena revelação de quem Cristo é. Sozinho, isolado, em casa, estudando a Bíblia, orando, você nunca vai ter a revelação total de quem Jesus é. Então, antes de ver Jesus, ele viu a igreja. E depois, o texto diz que ele viu Jesus, só que onde que estava Jesus? No meio da igreja. Jesus estava passeando no meio dos 7 candeeiros. Jesus estava passeando no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 igrejas. E 7 igrejas, você lembra, eram 7 igrejas locais, mas que representavam a totalidade da igreja de Cristo sobre a terra. Ali estava Jesus. É impressionante a importância que Deus dá para a igreja local. E aí nós começamos a entender por que o diabo investe tanto em tirar as pessoas do convívio da igreja. Quando o diabo quer derrubar alguém, a primeira coisa que ele faz é tirar ela do convívio da igreja. Ela começa a faltar culto, ela começa a faltar célula, ela começa a perder o convívio, ela começa a sair do meio, né, da convivência da igreja, e aí daqui a pouco ela cai. Ninguém cai assim. Não, eu estava 1 ano que eu não faltava um culto, orando, jejuando, escola de maturidade, célula, nos cultos, uma vez aí tu caiu. Ninguém. É gradativamente. Já ele vai te tirando devagarinho. Por isso que às vezes eu digo, não senti sua falta no culto. Pastor, foi só domingo. Eu digo, ninguém falta 2 sem faltar 1. Começa com 1. Não é verdade? Você consegue faltar 2 cultos sem faltar 1 primeiro? Então o diabo não vai chegar para você e dizer assim, ó, vai ficar 10 cultos sem ir para a igreja. Não. Sabe o que ele diz? Só hoje. Só hoje, né? Aí você está um tempão indo, você não falta só hoje. E aí, semana que vem você vai de novo. Aí na semana que vem ele já há uma outra estratégia. E aí vai, quando você percebe, você já desvinculou. Você já saiu do meio da igreja local. E aí ele vem dar um monte. Aí já era. Então é assim que acontece. Então nós percebemos a importância que Deus dá ao contexto da igreja local. E nós percebemos como o diabo se levanta contra a igreja local, como o diabo tenta tirar a credibilidade da igreja local, como o diabo se levanta contra os líderes, derrubando líderes, porque quando o líder cai, a igreja local é atingida em toda a face da terra. Quando um escândalo envolvendo um líder, toda a igreja
quando aparece um médico envolvido em pedofilia, né? Envolvido em assédio sexual, envolvido em uma série de erros, eu duvido se você diz assim, de hoje em diante eu não vou mais nem ao médico, eu vou aqui, mas não vou mais para o médico. Você faz isso? Você não faz. Você procura outro médico sem problema nenhum. Mas quando um pastor de determinada igreja, um líder de determinada igreja comete alguma besteira, eu não vou mais para a igreja. Está vendo? É tudo a mesma coisa. É tudo igual. Pastor é tudo safado dele. Tudo farinha do mesmo saco. Por que você não fala isso para os médicos? Você sabe diferenciar. Você não vai para aquele, mas você vai para outro. Sem problema nenhum. Confiança nenhuma. Mas por que o diabo ele tem se levantado e tentado destruir a credibilidade da igreja local? Porque ele sabe que é através da igreja local que a igreja de Cristo é edificada, e é através da igreja de Cristo que o reino de Deus é implantado sobre a terra. Você percebe isso? Então o coração da igreja de Cristo sobre a terra é a igreja local. É impressionante como Deus dá essa tamanha importância. É muito importante que todos os cristãos da igreja local que estejam congregando numa célula. E aí nós vimos, o coração da igreja de Cristo sobre a terra é a igreja local. E qual é o coração da igreja local? A célula. A célula é o coração da igreja local. A célula é aonde ali eu vou potencializar todos os projetos, todos os sonhos, os projetos de Deus para a minha vida naquela igreja local. Por isso que é importante que todos os cristãos estejam, na igreja local, estejam congregando numa célula, onde a vida do corpo se encontra de forma sintetizada. Ali na célula você tem o quê? Você tem adoração, você tem intercessão, você tem evangelismo, você tem integração, você tem discipulado, você tem comunhão, você tem assistência social. Você tem tudo que tem na igreja local, só que de maneira sintetizada, de maneira mais direcionada. Imagine você congregando numa igreja de 500 pessoas, que é mais ou menos a nossa realidade hoje. Aí você não faz parte de nenhuma célula, você simplesmente vem para os cultos e vai embora. E aí você está passando por uma dificuldade. Você está passando por um momento difícil, de repente você ficou desempregado, está passando inclusive necessidade de alimento, não tem o que comer, e aí? Será que no meio de 500 pessoas alguém vai perceber a tua necessidade? Sim ou não? É difícil, né? Aí você tem ali no universo de 10, 15 pessoas, não fica mais fácil? E dentro desse universo de 15 pessoas, tendo um cuidando de cada um, será que vai ficar mais fácil? Aí nós temos lá na célula do Robson, está lá o Mauricinho cuidando do Romário. Aí o Mauricinho percebeu que o Romário está precisando de alguma coisa, ele chega para o Robson, ele está dizendo, Robson, ele precisa ajudar o Romário. O Romário está desempregado, o Romário está desempregado, tem 2 filhos, assim e tal. Aí o Robson já tem um líder de geração que é o dela. Ele chega, ó, dela, nós temos o Robson, o Romário está precisando assim, vamos, o dela ali de geração chega, pastor, nós temos o Romário, olha só a mobilização. Aí a igreja se mobiliza, vai lá e chega junto. A comunhão, a importância, isso eu estou falando da assistência social. A comunhão, será que no universo de 500 pessoas, para você desenvolver relacionamento saudável, para você ter pessoas com quem você conversa, que tem, a não ser que você queira convidar a igreja toda para ir para sua casa, para um churrasco, né? Aí você convida. Então, a célula é um ambiente onde o corpo se edifica a si mesmo. É necessário que essa célula também esteja sempre aberta para receber novas pessoas. É lógico que além desse processo de comunhão, de edificação, de orar uns pelos outros, de edificar uns aos outros, a importância também de receber novas pessoas. A célula do corpo humano, ela está constantemente o quê? Se multiplicando, não é isso? Por isso, o nome célula vem justamente disso. É a menor partícula do corpo humano, chama-se célula, né? Tem os biólogos aí de plantão, né? O pessoal de enfermagem, de medicina, que estuda mais. Então, a menor partícula do corpo humano chama, a menor parte do corpo humano chama-se célula. E a célula, né? Ela é a menor parte da igreja. E ali o propósito dela também é se multiplicar. Ela deve estar sempre crescendo, multiplicando e formando novas células. Esse é o propósito. Então a célula é o coração da igreja local. Como nós estávamos vendo, esse tipo de célula, o que
que acontece? Ela resgata a igreja no lar. Leia o livro de Atos e a gente vai ver como a igreja se reunia nas casas, como a palavra era pregada. E nós temos que, é importante que todos congreguem numa célula. Por quê? Porque nós acreditamos que foi assim que aconteceu na igreja primitiva. Como nós pregamos no aniversário da igreja, a igreja que queremos ser em Atos 2, uma igreja que cuida, uma igreja que compartilha aquilo que tem com os outros, uma igreja que ama, uma igreja que anda junto, né? Uma igreja que zela pela vida um do outro, que zela, tem gente que zela, né, pela vida dos outros, vai falando, né? Tem gente que dá conta da vida de um monte de gente, mas não é esse o propósito. O propósito é a gente zelar no sentido de cuidar mesmo, de estar ali para ajudar. Então, todas as nossas células, né, e aí nós trabalhamos somente com células heterogêneas, que são o quê? São células de homens e de mulheres. Existem as células homogêneas. Futuramente a gente pretende trabalhar com células de casais, ainda não é o momento, né? Mas hoje nós trabalhamos com células heterogêneas, até para que esse discipulado 1 a 1, né, homem discipulando homem, mulher discipulando mulher. Então, dentro dessa nossa célula tem essas características, né, onde todo mundo vai ser cuidado e todo mundo vai ter a oportunidade de cuidar de alguém. E aí nós desenvolvemos algumas características, né, de crescimento. Todo mundo que está envolvido em uma dessas células cresce, né, dessas três maneiras. Cresce verticalmente, porque os membros crescem em intimidade com Deus e multiplicam isso na vida dos seus discípulos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você cresce espiritualmente, quando o discipulado começa a acontecer na sua vida e sua vida começa a ser transformada, automaticamente você já começa a levar pessoas a Cristo. Porque as pessoas que conheciam você antes, elas começam a ver o que Deus está fazendo na sua vida, e a sua vida já começa a ser uma carta viva, né, como diz o louvor do pastor Giovanni. Você já começa a levar pessoas a Cristo através do seu testemunho. Então, quando você está numa célula, a célula cresce verticalmente, porque você cresce espiritualmente e leva isso para a vida de outras pessoas. Cresce horizontalmente, ou seja, os membros crescem em comunhão uns com os outros e multiplicam isso na vida do discípulo. Crescer horizontalmente não é engordar não, tá, querido? Para ficar bem claro, senão você vai dar um pastor, tem que crescer, né? Tem que crescer por lado. Então, crescer verticalmente é quando você cresce na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração. Você cresce horizontalmente porque você cresce na comunhão com seus irmãos. E você vai expandindo isso também. Por exemplo, a minha comunhão, o Robson, a comunhão dele comigo aumenta, a comunhão dele com o discípulo dele aumenta, e assim sucessivamente. Então, na célula nós temos a oportunidade de crescer, né, em comunhão, em amizade. Nós temos uma dificuldade tremenda quando nós vamos multiplicar as células. Por quê? Porque se cria um vínculo, né? As pessoas estão ligadas e ninguém quer desgrudar, né? Ninguém quer quebrar o aquário, né? Ninguém quer desmanchar o clube do bolinha e da luzinha. Mas o objetivo é esse. E aí, dali, aquilo que você desenvolveu, você já vai começar a compartilhar aquilo com pessoas novas que estão chegando na igreja. De maneira que a igreja toda fique conectada. Cresce exteriormente. Por quê? Os membros crescem numericamente, ganhando novas pessoas para Jesus, discipulando essas pessoas e multiplicam esse código genético de evangelismo e discipulado na vida dos seus discípulos. A célula cresce em número de membros e se multiplica, gerando assim novas células. Hoje mesmo nós multiplicamos a célula da André em mais duas. Estamos multiplicando a célula do Valdo, a célula da Patrícia já multiplicou, a célula da Rosa já multiplicou 2 vezes, a célula do Robson agora nós multiplicamos, a célula do Anderson nós multiplicamos agora recentemente. Por quê? Porque as pessoas chegaram ali um dia, né, verdinha, né? Aí cresceram verticalmente, porque cresceram no conhecimento da palavra, cresceram na oração, cresceram na intimidade com Deus, cresceram horizontalmente, porque desenvolveram relacionamentos saudáveis que fizeram com que elas se firmassem na igreja, e agora elas estão crescendo exteriormente, porque estão multiplicando, estão levando esse código genético. O que é isso? Aquilo que foi gerado nelas. Agora elas vão levar outras pessoas que estão chegando a crescer
espiritualmente, a crescer verticalmente, a crescer também horizontalmente, daqui a pouco multiplicar de novo. Esse é o processo. E assim a célula vai se multiplicando. Esse código genético ele vai multiplicando. E é assim que a igreja vai crescendo. É assim, quando a célula multiplica, a igreja local cresce, a igreja de Cristo sobre a terra cresce, e o reino de Deus sobre a terra cresce, sim ou não? Aí o reino de Deus começa a ser implantado. Quando nós começamos a buscar primeiro o reino de Deus, o reino de Deus começa a ser implantado sobre a terra. Então, nesse tipo de célula, é o verdadeiro coração da igreja local. Então, na igreja baseada em célula, tudo acontece pela célula, para a célula, através da célula e em função da célula. A célula é o coração da igreja local. É por isso que nós insistimos tanto, somos tão chatos com você para você estar numa célula. Porque se você não tiver numa célula, você está vulnerável. Você está andando sozinho. Você está fora do corpo. Você está fora do corpo. A possibilidade de você ser arrastado pelo inimigo é muito maior. Se você está fora da célula, a gente, hoje, as pessoas que nós temos como, que nós temos um contato, que temos, que a nossa visão alcança de cuidar, como você vai cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada? Não tem como. Então a célula é o lugar do cuidado, da direção, da proteção, do crescimento, do discipulado, do ensinamento, de exercer a liderança. Por exemplo, hoje, com 2 células novas que se abriram, são 2 pessoas novas que assumem a liderança. Oportunidade de novas pessoas exercerem os seus ministérios. Então a célula é o lugar, é o coração da igreja local. A célula é o coração da igreja local. A igreja local é o coração da igreja de Cristo na terra. A igreja de Cristo sobre a terra é o coração do reino de Deus. Amém? Fica de pé aí para a gente repreender aí deu uma movimentada aí, vira para lá, vamos abençoar a vida do irmão, todo mundo para lá. Aí tem, agora dê uma massagem que está na sua frente aí. Isso. Pronto, agora vira lá para o outro lado. Aquilo que você plantou, você vai colher agora. Tá bom, senão vai ficar relaxado demais e vai dormir. Sente aí agora. Vamos já concluir. Então perceba aqui na nossa... Gente, era só para fazer a massagem, tá? Amém? Pode sentar agora. Isso, sente. Então, vamos voltar para cá. Então, olha só, a igreja, a célula é o coração da igreja local. Então, perceba nessa nova figura, o reino de Deus é o quadrado azul, certo? Reino de Deus. A igreja de Cristo sobre a terra é a parte vermelha, que é o coração do reino de Deus. A igreja local, a parte azul, que é o coração da igreja de Deus sobre a terra. E a célula, a parte verde, que é o coração da igreja local. E até aqui, nós já trabalhávamos dessa maneira. Você percebe? Nós já tínhamos a igreja local, já tínhamos as células, só que nós percebemos que nós não estávamos conseguindo reter o fruto, cuidar como deveríamos cuidar, dentro da estrutura da célula que nós estávamos trabalhando. E aí, qual é então o coração da célula? Qual seria o coração da célula? Nesse gráfico que nós acabamos de ver, nós percebemos o que eu acabei de falar. O reino de Deus, a igreja local como coração da igreja de Cristo e a célula como coração da igreja local. Só que você pode perceber que todo esforço cristão para implantar o reino de Deus na terra deve resultar em priorizar direta ou indiretamente a edificação de células no contexto da igreja local. Ponto. É o que vimos até aqui. Agora, qual é o coração da célula? Qual é o coração da célula? Não entendi. Qual é o coração da célula? Qual é o coração da célula?
segundo a Elisângela, o discipulado um a um. E é aqui que vem o vinho novo que Deus está trazendo para nós. O discipulado um a um. A igreja de Cristo na terra é o coração do reino. A igreja local é o coração da igreja de Cristo na terra. A célula é o coração da igreja local. E o discipulado um a um é o coração da célula. E é aí que nós vamos fechar a porta dos fundos da igreja. Porque nós vamos ter todo mundo sendo cuidado um a um, recebendo a atenção e o cuidado, não somente que deseja, mas que precisa. Pelo menos o que precisa ele vai ter. Porque tem gente que precisa de atenção mais, que quer atenção mais do que a gente, coitado. Mas pelo menos aquela que ela precisa, ela vai ter. Então o coração da célula é o discipulado um a um. Jesus ele priorizou, né, o discipulado na sua vida aqui na terra. Antes de escolher os seus discípulos, ele orou a noite toda. Lembra que ele orou para escolher, né, quem eram os discípulos e tal? E uma grande parte do tempo dele foi investindo em quê? Na vida dos discípulos. Às vezes a gente foca nas multidões, mas Jesus quer que a gente foque no discípulo, no discipulado. Quando ele diz, vão e façam discípulos, ensinando aquilo que eu lhe tenho ensinado. É isso que ele está no coração dele. Que a gente faça discípulos assim como ele fez. Como é que ele fez? Jesus não trabalhou com multidões. O nosso coração está na multidão, sabe por quê? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso ego. Tem outra coisa que Deus tem falado muito ao meu coração e ao coração da minha esposa. Nós estamos orando por isso. Eu não sei se você vai ficar com raiva da gente, porque muita gente já gastou dinheiro, mas não está definido também que a gente vai fazer, nós estamos orando. Sabe? Que a gente vai acabar com essa questão das gerações. Porque isso nós temos percebido que de uma certa maneira tem criado separação. Tem mexido com vaidade. Nós somos um só povo. Nós somos uma só família. Nós somos um só. Essa semana Deus deu uma palavra fortíssima para minha esposa sobre isso. E a gente cria uma logo onde todos nós sejamos iguais, né? Onde todos nós sejamos. Mas nós estamos orando sobre isso, né? Eu creio que se for essa vontade de Deus, Ele vai colocar no coração da igreja também. Porque nós somos um só. Tudo aquilo que nos afasta, que nos separa, nós temos que tirar do nosso meio. Tirar do nosso meio. Então, Jesus ele priorizou o tempo dele na vida dos discípulos. Ele viajava horas e horas a pé, que ele botava um lado. E discipulado é isso. Vai ter um treinamento de discipulado. Nós estamos passando, a princípio, para você a visão. Depois nós vamos ter o treinamento. Como que você tem que é o discipulado? De você está indo para o estádio, você gosta de ir para o estádio, você está indo para o estádio, né? Aí o Marcos liga para o Carlos Afonso, Carlos, o que você vai fazer? Não, estou ligando, vamos lá no estádio assistir o jogo, aí vamos, volta dando o carro, aí sai, vamos batendo papo, aí como é que está, aí vamos conversando. Isso é discipulado. É andar junto, é caminhar juntos. E aí vai criando a comunhão, a convivência, o ensino, o aprendizado, o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Mas isso vai vir em outro momento, no treinamento de discipulado. Então, Jesus ele investia, né? Enquanto ele estava caminhando com os discípulos, né? Ele aproveitava bem aquele tempo discipulando. Você nunca vê Jesus sozinho, ele sempre tinha alguém com ele ali. Ele sempre tinha alguém com ele. Então você vai para o supermercado, liga para alguém, está de bobeira, vamos ali comigo, vamos. Você está ali fazendo a feira, está batendo papo, está conversando. É estar junto. É caminhar junto. E aí, nesse caminhar junto, a pessoa vai perceber como você age. Como você age diante de determinadas circunstâncias. Né? Eu lembro que na situação nós estávamos no cinema, em 2 semanas atrás, não foi, Jonathan? Que nós encontramos vocês na fila. E a gente estava lá e a gente parou para conversar com um grupo da igreja que estava para entrar. E a gente estava saindo. E nós paramos, ficamos conversando e vimos uma senhora
que estava atrás da gente queria passar, porque a gente não viu, a gente estava num local público que não tem entrada ou saída de nada. E ela, assim, estressada, falou assim: Extrema, dá para sair na frente, porque a gente quer passar? Eu olhei assim, e digo: minha amada, você está saindo do cinema, você está estressado desse jeito, imagina quando você chegou. Rapaz, ela não falou, eu creio que ela deu vontade de me dar um murro, eu acho. Mas ela viu que tinha muita gente do meu lado, o Johnny grandão, o Michel grandão, essa mãe caramba. E ela passou, né? Mas é como eu digo, de repente, num momento como esse, que eu estou ali cercado de discípulos, e aí? A minha reação ensina. Isso gera uma responsabilidade. Quando eu coloco alguém para andar comigo, gera uma responsabilidade sobre mim também. O que eu vou estar ensinando através das minhas atitudes? Através do meu comportamento. Porque nós ensinamos muito mais com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós falamos. Então, Jesus ele indicou esse tempo, né? Quem já caminhou por muitas horas sabe que é difícil andar e falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Não é verdade? Se você está ali com 4, 5 pessoas, é mais difícil de você interagir. E é difícil de você tratar muitas vezes de questões que não se tratam em público. Então, Jesus ele tanto discipulava um a um, como ele discipulava em grupo também. Dr. Carl Orton, que já morreu, né? Ele fez um doutorado em crescimento de igreja no seminário Fuller, nos Estados Unidos, e ele apresentou alguns resultados que foram surpreendentes, né, acerca de líderes cristãos. E eu queria compartilhar com você aqui. Né? Ele avaliou alguns quesitos na pesquisa referente à formação dos líderes, como esses líderes foram formados e como e onde foram treinados os líderes que hoje estão tendo mais sucesso no reino de Deus. Então, ele fez essa pesquisa, né, no curso de mestrado, doutorado dele, e aí olha o que a pesquisa mostrou. 0% dos líderes, e aí ele está falando dos líderes mais influentes que mais têm dado fruto no reino de Deus. 0% dos líderes foram produzidos pelo púlpito em reuniões públicas de ensino ou pregação. 0% dos líderes foram produzidos em classes estruturadas, como escola dominical, cursos de família cristã, guerreiros de Cristo. Ele cita outros que são, né, embaixadores de Cristo e tal, de acordo com a denominação. 10% dos líderes foram gerados no discipulado em grupos pequenos. 90% dos líderes foram gerados através do discipulado e mentoreamento pessoal, um a um. 90% dos líderes são gerados através do discipulado um a um. Quando eu estou falando de líder, eu estou falando de maturidade. Porque para a pessoa se tornar um líder, é porque ela cresceu, a vida dela foi transformada, ela cresceu no conhecimento da palavra, ela cresceu na intimidade com Deus, ela se tornou uma pessoa, né, transformada. Então, mas eu não quero ser líder, não tem problema. Mas as pessoas que alcançaram a maturidade foram aquelas que foram discipuladas uma a uma. É muito forte, né? Olha o resultado: 90% dos líderes, 90% das pessoas que crescem, que adquirem maturidade, que crescem espiritualmente, são as pessoas que são acompanhadas uma a uma. Na nossa própria experiência, também temos visto que é muito bom discipular em grupos, mas nunca em substituição ao discipulado um a um. Sem dúvida, isso possibilita que o discipulado seja mais profundo, intenso e específico, aquilo que a gente já falou. Você pode até discipular em grupo, mas isso não pode substituir o discipulado um a um. Quando ele fala essas 3 palavras, o discipulado ele é mais profundo, mais intenso e mais específico. Por quê? Porque eu vou tratar especificamente o problema que a pessoa tem. Se a pessoa é uma pessoa que tem dificuldade na vida emocional, por exemplo, eu vou tratar especificamente com ela sobre aquilo. Se é na vida financeira, eu vou tratar especificamente com ela sobre aquilo. Então, quando eu trato de maneira específica, o avanço é muito maior, o crescimento é muito mais rápido. Você concorda comigo? Do que você ficar trabalhando em grupo de maneira geral. Então, quando você foca naquilo que a pessoa está precisando, porque cada um tem uma área que precisa ser discipulado com mais veemência. Quando você foca, quando você individualiza, o crescimento ele é muito maior. É claro que para ver esse tipo de discipulado, os dois, ou seja, o discípulo e o discipulado,
discipulador devem ser do mesmo sexo. Certo? Ponto, né? Mesmo assim, não existe um risco, né? Mas, tudo bem. Também, alguém não pode estar discipulando outra pessoa se ele, primeiramente, não tiver sendo discipulado. Como é que eu vou? Jesus disse para mim ensinar aquilo que eu aprendi. Então, se eu não estou sendo ensinado, como é que eu vou ensinar? Então, para mim poder estar discipulando alguém, eu preciso estar sendo discipulado. O discipulador tem compromisso total de não falar nada para pessoa alguma daquilo que o discípulo confidenciou, a não ser que obtenha primeiramente sua autorização, sua permissão. Então, uma conversa entre discipulador e discípulo é igual a uma conversa de gabinete. É igual a uma conversa de gabinete. E o discipulador que perde a credibilidade dele, ele vai levar anos para ele poder reconquistar. Se conquistar. Então é muito sério. Isso a gente vai tratar no treinamento de discipulado. A gente vai falar mais sério sobre isso. Né? O papel do discipulador, o que é a figura do discipulador. A pessoa está confiando a você e muitas vezes não vai chegar nem em mim como pastor. Então essa relação é uma relação de extrema confiança, né? Que é conquistada com o tempo. Você começa ali orando junto, aí depois de um mês você já começa, né, a dizer que está com problema no trabalho, aí depois de uns 6 meses você começa a dizer que está com problema assim, no casamento, mas é coisa boa, e aí chega um momento que você se abre, né? E o discipulador ele tem que valorizar mais do que nunca essa relação de confiança, né? Então, nós vamos tratar mais sobre isso no treinamento de discipulado. Esse discipulado deve acontecer no contexto da célula, ou seja, o discipulador deve participar da mesma célula do discípulo. O discipulado nunca deve ser manipulativo. O verdadeiro discipulado é para ajudar o discípulo a crescer. Tem pessoas que manipulam os outros. O discipulador, o papel dele é servir o discípulo, não é mandar o discípulo. Geralmente a gente tem a visão de que a vida vem para mandar a minha vida, para dizer o que eu posso e o que eu não posso. Não é isso. O discipulador está ali para lhe servir, para ajudar você a carregar suas cargas, para ajudar você a crescer espiritualmente. Você lembra que nós vimos no nosso primeiro encontro que discipulado é o quê? É proteção. Lembra? É crescimento. Ele está ali para proteger você, ele está ali para orar por você, ele está ali para cuidar de você, ele está ali para ajudar você a crescer e não para manipular você. Discipulado é proteção, como eu falei anteriormente. Discipulado é crescimento. Seja transparente com o seu discipulador. Você ficará maravilhado como Deus vai usar seu discipulador para ajudá-lo a vencer o pecado, a crescer espiritualmente, a ser um ganhador de almas e ser também um bom discipulador. Como nós vimos lá em Tiago 5,16, confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então seja transparente. Confie. Da mesma maneira que o discipulador tem que ser digno de confiança, você tem que confiar. Porque tem pessoa que pode botar na mão de quem for, não confia em ninguém. Que às vezes vem com experiências traumáticas também, lá no mundo, às vezes perderam a confiança até nos próprios pais, e aí não conseguem confiar em ninguém. Mas isso aí vai sendo tratado, né, através do discipulado. Então, se você não compartilha, você não tem como ser. A mesma coisa, pessoal, você chega lá no médico, né? Aí o médico diz, pois não, meu filho, diga, o que você tem? Não tem nada não. Não tem nada não, vou pegar uma consulta só, tá? Vai vir aqui para olhar para o senhor. Ou então você está com um problema sério, você está com dor de cabeça. Você tem uma dor de cabeça e não passa. E o que você tem? Não, doutor, eu estou só com uma dorzinha na unha, sabe? Você fica com vergonha de dizer para o médico, né, que você está com dor de cabeça. Ele vai poder ajudar você? Não. Então é a mesma coisa, a gente só pode ajudar quem compartilha, quem abre o coração. Agora, para abrir o coração, tem que vencer o orgulho, tem que vencer a timidez, tem que vencer a vaidade. Porque sabe o que o diabo quer? Ele quer que você continue sendo orgulhoso, vaidoso, tímido e não se abra. Porque aí você vai continuar sozinho e ele vai continuar usando esse problema para te matar espiritualmente.
A maioria das pessoas que tiram as suas vidas, se elas tivessem compartilhado o seu problema com alguém, elas teriam conseguido sair daquilo. Então, tem muitas pessoas doentes porque não abrem o coração, porque não compartilham. A Bíblia é bem clara. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa uns aos outros, você é curado. Tiago 5,16. Então, esse é o objetivo do discipulado. Uma vez que você está sendo discipulado, é importante começar a orar e pedir que Deus lhe mostre que você deverá discipular. Isso aqui a gente vai passar porque nós já temos as células e nós já estamos trabalhando com os líderes, e os líderes vão trabalhar com vocês dentro da célula para formar o que nós vamos chamar. Então, a célula é o coração da igreja local. O coração da célula é o discipulado 1, que nós vamos chamar de microcélula. O que é a microcélula? São as duplas. O discipulado 1. A sua microcélula, você é aquela pessoa que você está cuidando, que vai ser o coração da sua célula. Aí a microcélula vai edificar a célula, porque se tem um cuidando dos outros, a célula não vai perder ninguém. Aí se tem uma célula cuidando, a igreja não vai perder ninguém. Se a igreja local está cuidando, a igreja de Cristo na terra não perde ninguém. E se a igreja de Cristo não perde ninguém, o reino de Deus não perde ninguém. Você percebe? Então o vinho novo que Deus traz para nós é a microcélula, é o discipulado 1. Só que um vinho novo exige o quê? Um odre novo. E aí é onde nós estamos mudando, mexendo, reorganizando toda a nossa estrutura em função disso. Jesus, antes de ascender aos céus, nos deixou a grande comissão. Está lá em Mateus 28. Ide, portanto, e fazei discípulos. Isso tem que ser priorizado, pois sem dúvida é um assunto de máxima importância. Na medida em que meditávamos na centralidade do discipulado, Deus nos revelou que o discipulado tomou no coração da célula. Isso é a visão que Deus deu ao pastor Amy Huber, que é o cara que desenvolveu, está desenvolvendo no Brasil o modelo de discipulado apostólico. É ele que vai estar ministrando nesse congresso de discipulado, que eu vou estar participando na próxima semana. Então, esse relacionamento do discipulador com o seu discípulo, total de 2 pessoas, chamamos de uma microcélula. Certo? Já estamos caminhando para o final. Então nós temos, como a visão da igreja local, nós vamos ter um modelo de discipulado apostólico e teremos também a microcélula dentro da nossa célula. Então o discipulado da microcélula é feito 1 a 1. Você poderá notar então que a microcélula tem um total de 2 pessoas, discipulador e discípulo. Cremos que a microcélula, que ele usa a mesma sigla do NDA, mas não vamos usar, ele usa microcélula de discipulado apostólico, só que acaba confundindo. Nós vamos usar apenas microcélula. É a menor representação da igreja. Então, a menor representação da igreja de Cristo na terra é o quê? Uma microcélula, que são 2 pessoas. Por que não pode ser 1? Porque Jesus disse que se tivesse 2 ou mais, ele estaria presente. Então, a menor porção que pode existir da igreja de Cristo sobre a terra, onde tiver 2 pessoas orando, ali é a igreja de Cristo. Amém? Onde tiver ali 2 pessoas estudando a Bíblia, é a igreja de Cristo, ele está presente. Então, a menor porção da igreja de Cristo na terra é a microcélula. Aí vem a célula, vem a igreja local e vem a igreja de Cristo sobre a terra. Amém? Então, a microcélula do corpo de Cristo, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, como eu falei, ele diz, é interessante notar que o contexto dessa passagem se refere à igreja local, como nós acabamos de falar. Lembre-se, discipulador não é discípulo que escolhe, é Deus. Quem escolheu os discípulos? Foram os discípulos que escolheram Jesus ou foi Jesus que escolheu eles? Jesus que escolheu eles. E aí nós estamos nesse processo de oração, vamos trabalhar junto com os líderes, para que Deus nos dê a direção de quem vai discipular alguém. É bom nessa visão, porque até o vaidoso, o orgulhoso, você vai estar sendo discipulado e vai estar discipulando alguém. Então pronto, não tem o que... mas às vezes a pessoa diz, não quero ser discipulado por fulano, porque é muito amigo, aí vai passar a mão na cabeça, aí vai, não, é por isso que é Deus que escolhe, é Deus que dá a direção. E nós vamos ter um tempo de oração com Deus, com os líderes, para que as microcélulas sejam formadas dentro da célula.
Se você estava pensando aí, eu já sei quem vai ser o líder, né? Então, calma, né? Muita calma nessa hora, né? Deus é quem vai dar a direção. Amém? Lembre-se, mais uma coisa para você não esquecer. O seu discipulador foi escolhido por Deus para ajudar você. Assim como o líder de célula está aí para ajudar você. Assim como os seus pastores estão para ajudar você. O seu discipulador é uma pessoa para ajudar você a crescer, para ajudar você a aprender, para ajudar, para proteger você, para ajudar você na caminhada, para levantar você quando você cair. E muitas vezes, para impedir que você caia. É para isso que serve o discipulador. Quem não quiser ser discipulado não tem problema. Você, pastor, eu não quero ser discipulado por ninguém, eu quero estar sozinho mesmo, quero só ficar vindo para o culto e não tem problema nenhum. Você vai continuar e não tem problema nenhum. O nosso papel como pastores, a nossa missão é passar para você a visão de Deus, né? E colocar à sua disposição cuidado. Se você não quiser ser cuidado, não tem problema nenhum. Amém? Então vamos. Já temos apenas mais 2 slides. Para você não levantar daí e sair correndo. Então, queridos, Jesus ordenou que fizéssemos discípulos, né? Como já vimos. No nosso modelo, traduzimos isto em um mínimo de 3. Por que essa questão do mínimo de 3? Agora era 1, agora é 3. Não, o que acontece? Quando eu sou líder de célula, e aí já é uma outra história, eu vou poder discipular mais de uma pessoa, porque a minha célula vai precisar multiplicar pelo menos 5 vezes para mim poder deixar de ter minha célula e tornar um supervisor de célula para cuidar somente de líderes. Isso é um outro processo que a gente vai ver um pouco mais na frente. O que você precisa entender é nessa parte aqui de baixo, que comece a orar e buscar a Deus sobre essa área. Comece a evangelizar seus amigos, colegas de trabalho, de aula, vizinhos, parentes, que é a maneira que nós temos de ir gerando os discípulos para que você também esteja cuidando de pessoas. Porque no momento que nós montarmos as microcélulas, alguém lá na ponta vai ficar sem ter alguém para cuidar, não vai? Vai ficar. Então, as pessoas que forem chegando, a gente vai conectando e assim o processo vai se multiplicando. Nosso objetivo com essa visão é que cada cristão esteja inserido onde a figura daquela pessoa no gráfico abaixo está. Então nós vamos mostrar a figura. Então, o nosso objetivo é que cada cristão esteja inserido onde essas duas pessoas estão na figura. Você percebe que essas pessoas estão inseridas no reino de Deus? Sim ou não? Estão inseridas na igreja de Cristo sobre a terra? Estão inseridos numa igreja local? Estão inseridos numa célula? Estão inseridos numa microcélula? Esse é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar para isso. Que cada cristão esteja aí, porque olha quantas camadas tem protegendo ele. Você percebe? Olha quantas camadas tem protegendo ele. Esse é o nosso objetivo. Esse é o propósito da visão. Cada cristão deve estar sempre fazendo discípulos, participando de uma célula, abraçando a visão da igreja local, buscando a unidade da igreja de Cristo na terra, mundial, né? E colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu estou participando de uma microcélula, quando eu estou discipulando e sendo discipulado, eu estou trabalhando para estabelecer o reino de Deus sobre a terra, para cumprir o propósito de Deus que nós vimos lá atrás, de que a terra seja cheia da glória de Deus. Amém, queridos? Então, eu queria passar um vídeo de quando que as pessoas vão crer que Cristo está em nós, que foi Cristo que nos enviou, quando nós conseguimos ser essa igreja. A igreja de Atos, ela era esse tipo de igreja. E a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo. O que é cair na graça do povo? Quando você diz assim que alguém caiu na graça do povo, todo mundo gosta dele, né? Fulano caiu na graça do povo, ou seja, todo mundo gostou. Nós vamos cair na graça do povo, nós vamos ser um lugar onde as pessoas vão querer estar, onde todo mundo vai gostar, onde todo mundo vai se sentir bem, quando nós vamos isso aí como igreja. E nós só podemos alcançar isso através do discipulado, onde nós protegemos uns aos outros. Sabe, onde célula, você viu quantas camadas tem ali até chegar em você. Tem a célula, tem a igreja local, tem a igreja de Cristo, tem o reino.
Essa é a igreja que nós queremos ser. É uma igreja que cuida uns dos outros. Uma igreja que protege, uma igreja que ajuda o outro a crescer. E o discipulado é um caminho para isso. Como você percebeu, nós já vínhamos caminhando, até a célula nós já tínhamos. Mas Deus trouxe essa visão nova para nós. Deus já vem trabalhando no mundo inteiro, através de várias igrejas. E eu tenho assistido alguns vídeos, e é interessante como 80% do que eles falam a gente já vem trabalhando. A questão do cuidado, do relacionamento, da comunhão. Eles têm um chamado grupo de evangelismo, que é como ganhar pessoas, que é o que nós fazíamos na nossa célula de colheita, com outro nome. Sabe assim, Deus confirmando, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é muita coisa em comum, mas tem algo novo que nós precisamos. Nós não vamos precisar mudar nada da igreja, nós vamos acrescentar e melhorar a nossa estrutura, né? Melhorar a nossa programação. Mas o foco de tudo é o discipulado do amor. É você estar sendo cuidado e cuidando de alguém. Amém?